Outro tipo de beleza é capaz de calar, Pondé? Uma coisa que pode calar e uma beleza que pode parecer não ser evidentemente uma beleza, principalmente na época em que a gente vive, é quando alguém age com você sem estar na defensiva. Isso é de uma beleza que cala, porque hoje está todo mundo na defensiva. Todo mundo se sente ameaçado. Ou todo mundo está preocupado em ganhar alguma coisa. Está todo mundo preocupado em vender alguma coisa. Então, quando isso, e eu estou falando de situações concretas, né? Que eu já vivi, outras pessoas seguramente já viveram, de encontrar certas pessoas que têm uma atitude em que você vê claramente que essa pessoa, ela não está preocupada em ganhar coisa nenhuma. Isso é um silêncio que cala. Silêncio do quê? Já que não está falando de silêncio objetivo. Silêncio dessa condição moderna, contemporânea, contínua, do ruído, da objetividade, da eficácia, de ter sucesso, de ser interesseiro, estratégico o tempo inteiro, né? E não só quando alguém, por exemplo, tem uma atitude generosa com você, né? Mas também, como eu falava no começo do programa, quando você percebe que uma pessoa está falando com você sem estar preocupada em passar nenhuma grande imagem de si mesma para você. Não está preocupado em estar em dia com um beabá que todo mundo fala e todo mundo tem que achar legal, né? Isso também é uma beleza que cala. Então, você pode ter exemplos de beleza que calam, que na verdade não é no sentido de um silêncio na ausência de som. O interessante do silêncio é justamente a possibilidade de você ter som e silêncio. O que falta hoje é você ter algum tipo de silêncio. Hoje, com todos os ruídos no ouvido que essa molecada tem, é esse ruído que eu estou dizendo. Já tinha buzina, já tinha carro, já tinha avião, já tinha fábrica, mas a gente não evoluiu, não cresceu, no sentido de crescer, no ambiente que você tinha que estar ouvindo coisa o tempo inteiro aqui no ouvido, ó. E você tinha que estar o tempo inteiro ouvindo informação, ó. E que você tinha que responder coisas, e que você tinha que postar, e você tinha que ver quem é que está curtindo o que você fez. Não, a gente não viveu num mundo como esse. Isso é ruído. A gente está falando o tempo inteiro, se comunicando o tempo inteiro. Então eu acho que a beleza que cala, inclusive a beleza do silêncio que cala, ela pode ser alguma coisa que nasce das relações sociais mesmo. Ou seja, pode ser esse silêncio que renuncia, em que a pessoa renuncia a se colocar diante do outro, ou a... Se colocar de uma forma interesseira. Isso. Né? Que ela, por exemplo, que ela não está fazendo marketing. O marketing é extremamente ruidoso. Extremamente ruidoso. Principalmente quando ele age ali onde não era o seu território natural. Certo? Quando o marketing começa a vender coisas, que já acontece hoje, que não é normalmente vender só carro, né? Que entra por um território em que você começa a vender comportamento, significado, como a gente já está hoje, né? Um tipo de beleza que cala também, que eu acho que é uma coisa que pode ser muito marcante, é quando você chega num lugar concreto, geográfico, e lá tem, de fato, silêncio. Como em algumas cidades pequenas, certo? Aqui ou na Europa, onde for, e você percebe que ali as pessoas falam menos. Porque, na verdade, não precisa se falar tanto. Porque hoje existe uma fé, Thaís, que a gente precisa falar muito, o tempo todo, e se informar, e se comunicar. E que se a gente não fizer isso, a gente não vai ser capaz de se colocar no mundo. A tragédia é que talvez não no mundo de hoje. Já foi estragado pelo ruído. Como silenciar a mente, Pondé? O próprio budismo tem lá, digamos, a sua vertente urbana de você conseguir fazer meditação olhando para a parede. Ele fala isso, porque se olhando para a parede, você diminui os estímulos visuais, né? E ao diminuir os estímulos visuais, você pode silenciar a mente, que é o que se procura em yoga, por exemplo, né? Que você pratica. Sim, numa meditação na yoga,
depois que você inclusive está cansado de fazer exercícios, né? E cansado de esticar o corpo e tudo mais, levar você a esse silêncio interior que a yoga, como prática, busca, você silencia a mente. Agora, é claro que a ideia de que assim, olha, eu vou conseguir silenciar minha mente depois de 3 passos, sua mente está super ruidosa. Quando você pensa, não, eu vou colocar metas, quanto barulho na minha cabeça, eu tenho que atingir isso dentro de tanto tempo, né? Sabe essa coisa de ter metas hoje, que é muito comum, né? Você tem que construir metas, a ideia de que você vai chegar e não vai ter limite para nada. Então, respondendo à pergunta, como silenciar a mente, eu acho que além de tudo que eu falei em relação ao que foi dito aqui, inclusive na reportagem, eu acho que uma boa ideia é você parar de ficar pensando em si mesmo. Sabe? Parar de pensar em si mesmo. O autoesquecimento. É o tal do autoesquecimento. Você parar de achar que, na realidade, você vale tanto assim. E o filósofo britânico John Gray, ele é autor do livro Cachorros de Palha e também escreveu O Silêncio dos Animais. Nesse primeiro livro, Cachorros de Palha, ele critica o mito do progresso, que ele vê como a antítese, o contrário do silêncio. E conta então, Pondé, qual a relação que ele faz entre o silêncio e os animais nesse último livro, que se chama justamente O Silêncio dos Animais. Então, Thaís, antes de tudo, eu diria que assim, entre os livros que eu li e os que eu lembro, né? Porque às vezes eu não lembro de livro que eu li, eu diria que tem 2 livros que eu sempre lembro como sendo livros excepcionalmente belos, né? Um é O Conceito de Amor, As Obras do Amor, em Kierkegaard, de Kierkegaard, não é em Kierkegaard, o livro dele, sobre o conceito de amor no cristianismo, belíssimo, belíssimo, né? E o outro é esse Silêncio dos Animais, do John Gray, né? Eu acho que o John Gray, nesse livro, ele consegue fazer o que é a intenção dele, que é dizer que o convívio com os animais eleva a alma, que é a intenção dele, claramente, né? Inclusive, se a gente pensar em outros livros e outros momentos que ele trouxe esse assunto à tona. Mas a tua pergunta especificamente, sem dúvida nenhuma, Cachorros de Palha é um livro extremamente violento, né? Super forte, que é o livro com o qual ele explodiu para fora da academia, em que ele faz uma crítica contundente à ideia de progresso, mas não só no sentido de uma crítica prática, tipo o progresso faz mal, coisa que ele suspeita, né? Mas no sentido de que o progresso é uma cilada, um equívoco e uma mentira. No sentido de que o progresso pressupõe uma concepção de ser humano em contínuo progresso, certo? Por isso que o John Gray vai contrapor uma visão, digamos, mais trágica a uma visão do progresso iluminista, né? Que pressupõe justamente essa capacidade racional do ser humano entender as coisas, de que o ser humano está sabendo o que está acontecendo, que essa é uma das grandes hipóteses críticas do Gray. Que o ser humano está melhorando, portanto. E que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa hipótese, que eu diria que é uma das hipóteses mais fortes que você pode ter em filosofia, que os seres humanos não sabem o que está acontecendo, certo? E que, portanto, quanto mais nós achamos que nós sabemos exatamente o que está acontecendo, né? E que, portanto, a gente consegue progredir, evoluir, melhorar, mais enganados a gente está. Então, por que o silêncio seria, para o John Gray, a antítese do progresso? Porque o progresso é necessariamente ruidoso. Então, é muito feliz, eu entendo, concordando com Gray, eu acho que é muito feliz esse vínculo que ele faz entre progresso e ruído. E também esse vínculo entre progresso e ruído
fala de nós mesmos, né? Porque na medida que a gente acredita no nosso progresso, a gente acredita que está sabendo exatamente onde está indo. E olha, aqui a gente precisa fazer uma diferença entre a posição do Gray e a posição de ambientalistas ingênuos, tá? Porque não se trata de dizer que nós não sabemos para onde a gente está indo, mas a Greta sabe, tá? Ou qualquer outro establishment que está associado a isso daí. E o silêncio dos animais dessa história? Pois né? é. Então, só para retomar um pouco, porque Cachorros de Palha, como você disse, um livro quase violento na crítica incisiva que ele faz ao progresso. Já O Silêncio dos Animais, que parece um pouco ser uma continuação do Cachorros de Palha, é um livro mais sereno, quase mais otimista e faz essa metáfora do silêncio dos animais como, quer dizer, usa o silêncio dos animais como uma metáfora para a sabedoria, o que seria a sabedoria dos animais em contraponto à talvez ignorância do homem. Porque para o Gray, de fato há uma sabedoria nos animais, né? Mas não é no sentido de dizer que os animais desenvolveram uma sabedoria. Justamente o que eles não fizeram foi desenvolver coisa nenhuma no sentido que a gente pensa. Digamos assim, o foco da posição do Gray no livro não é exatamente só os animais, mas é o silêncio dos animais. Isso é importante. Quer dizer, a capacidade de nós percebermos o silêncio dos animais. Porque o que o Gray está falando é que os animais, eles estão aqui há muito tempo, alguns deles, inclusive, há mais tempo do que nós, e para isso eles não precisaram fazer nenhum barulho. Não precisaram construir nenhuma teoria sobre as coisas, não precisaram construir nenhuma teoria de que eles estão avançando, não precisaram estabelecer progresso nenhum e não precisaram desenvolver a fala. Ele tem uma frase que talvez resuma isso, que ele diz, os homens buscam silêncio porque eles buscam a redenção. E os animais não precisam buscar o silêncio porque eles não precisam buscar a redenção. Porque eles não estão buscando salvação. Né? Porque toda a ideia de progresso, de que você tem que avançar, 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 é, na verdade, a ideia de que você precisa se curar, precisa fazer o mundo melhor, precisa avançar o mundo e tudo mais.